Olá, eu sou a professora Ana Dias e estamos juntos para mais uma aula em rede Juazeiro, Cidade Educadora. Nossa disciplina será Geografia e nós iremos estudar o tema Paisagem Natural e Paisagem Urbanizada. Observem essas duas imagens. Aqui nós temos a imagem do nosso semiárido, no nosso sertão, nossa caatinga, e aqui nós temos a imagem da nossa cidade de Juazeiro. Essa imagem é uma imagem da zona urbana, nós temos essa vista aérea, mas nessa imagem vocês também podem observar que está lá ó, a imagem do nosso rio. Paisagem. Você sabe o que é uma paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Então, paisagem é tudo aquilo que nós contemplamos, que nos chama a atenção, que nos atrai, que nós achamos bonito, que nós conseguimos deslumbrar. E a paisagem natural é tudo aquilo que provém da natureza sem a ação do homem. Aqui em Juazeiro nós temos várias paisagens naturais. Nós temos o rio, nós temos a nossa cachoeira do Salitre, nós temos as dunas. Então essas são paisagens naturais, cujas essas paisagens, esses locais, nós vamos com nossa família, nós desfrutamos. E importante lembrar que quando nós saímos desses locais, nós devemos deixar tudo intacto, tudo do mesmo jeito que nós chegamos, né? Tudo limpo, o nosso lixo nós devemos recolher. Para quê? Para que essa natureza, ela se conserve natural e ela se conserve íntegra. E existem dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem humanizada, que a professora vai falar agora para vocês. Dois tipos de paisagem. Paisagem natural, inalterada, e a paisagem humanizada, transformada pela ação do homem. Quando a professora fala paisagem natural, vocês lembram de natureza. Natural, natureza. Então, todas as paisagens, tudo aquilo que ainda não sofreu a intervenção do homem. É o rio, são nossos lagos, nossas montanhas, as serras, nossa caatinga, onde o homem foi, onde o homem conheceu, onde ele fotografou, ele filmou, mas ele não tirou nada, ele não construiu nada, ele não degradou nada, ele somente foi lá, registrou e foi embora. Aquela natureza, ela continua do mesmo jeito, ela não sofreu nenhuma alteração. Então, ela continuou inalterada, sem a ação do homem. E a paisagem, quando a gente fala paisagem humanizada, a gente lembra de humanidade, pessoas, sociedade, comunidade. Então, gente, quando nós estamos nesse convívio de sociedade e comunidade, nós precisamos, para a nossa melhoria de vida, de meios que nos ofereça essas oportunidades. Então, nós mexemos na paisagem, nós construímos meios e formas para que nos supra as necessidades. Então, a paisagem, ela deixa de ser natural e ela passa a ser humanizada. Ela passou a ser transformada pela ação do homem. Então, o homem chegou em Juazeiro, ele construiu uma casinha e aí veio outros viajantes, construíram várias casas e aí Juazeiro cresceu, tornou-se um município e hoje nós temos a nossa cidade que está estruturada e crescendo cada vez mais. Então, ela passou de uma paisagem que era natural, que era somente o rio, e ela passou a ser uma paisagem humanizada, uma paisagem transformada e hoje uma sociedade, né, onde pessoas, comunidades tentam conviver de forma pacífica e civilizada. A paisagem, como a professora diz, é dividida em natural e humanizada. Vamos lá para a paisagem natural. Paisagem natural é aquela onde não há interferência humana, onde o homem não mexeu, onde o homem não mexeu em nada, onde ele somente passou, fotografou, filmou. E ela é composta de rios, florestas, montanhas, vales, campos, lagos e mares. Aqui nós temos a imagem do Rio São Francisco, dos cânions do São Francisco, e aqui abaixo nós temos a imagem da Cachoeira do Salitre, que é um ponto turístico muito visitado aqui na nossa região. Atualmente, existem pouquíssimas paisagens naturais, apenas lugares de difícil acesso, como as geleiras e os desertos. Por que existem poucos lugares? Porque o homem, ele frequenta, ele se diverte e, infelizmente, ele deixa o seu lixo
né? Ele vai, ele consome, ele queima, ele faz a queimada, e toda essa ação, ela reflete na natureza. Essa natureza que era para ser intacta, inalterada, era para ser bonita para todos, ela passa a sofrer essa ação do homem. E a paisagem humanizada. Então, a paisagem humanizada era a paisagem natural que o homem fez alterações para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos cada vez mais melhorar, né? A tecnologia está aí para nos auxiliar e, a partir daí, também, com a tecnologia, a gente precisa de meios, de subsídios para melhorar a nossa vida. Então, o homem tem aquela casa e aí ele com o seu trabalho, ele conseguiu construir uma melhor e você sempre vai buscando o melhor para você e para a sua família. Então, você vai alterando a natureza, buscando subsídios para ela melhorar. Então, a paisagem, ela é modificada. A paisagem humanizada é aquela que é transformada, onde houve interferência humana sobre o meio ambiente. O homem modifica para melhorar e suprir as suas necessidades, construindo casas, produzindo alimentos e outras necessidades para a sobrevivência. O homem utiliza recursos da natureza e oferece. Por quê? Porque para construir a casa, o homem precisa da madeira, o homem precisa do barro para construir as telhas. Então, a natureza ela é essencial, por isso devemos preservar a natureza para melhorar também a nossa qualidade de vida. Transformações das paisagens. Tanto a paisagem natural como a paisagem humanizada, ela muda com o passar do tempo. A professora já disse que um depende do outro. A natureza depende do homem e o homem depende da natureza, porque a ação de um, ela reflete na melhoria ou não do outro. Nós temos aqui, a paisagem natural, ela diz que ela se modifica com a própria ação da natureza. A natureza, ela transforma, ela modifica-se com o tempo. Os oceanos, eles mudam, as rochas mudam, o percurso do rio muda. Então, o desgaste do solo, ele modela as rochas e modifica também as paisagens. A caatinga, às vezes, ela está verde, às vezes ela está seca. Então, a natureza, ela se transforma, ela se renova a cada instante. E as paisagens humanizadas, elas mudam novamente com a ação do homem. Então, nós temos hoje Juazeiro. Juazeiro antigo, há 15 anos atrás, como era? Será que a Juazeiro antiga é igual a Juazeiro atual? A nossa orla, há 10 anos atrás, é a mesma orla de hoje? Hoje nós temos uma orla que está movimentada, nós temos um calçadão, nós temos nossa via de ciclista, né? Hoje está bem mais movimentado, está bem mais pacífico para se viver. Então, a paisagem continua lá, natural, que é o nosso rio, mas o homem fez ações, o homem trabalhou para que ela seja melhor para toda a sociedade, né? Nós temos lá, aqui em Juazeiro, um bom exemplo disso. E o nosso desafio da aula de hoje, para que seja realizado no portal, ele traz a seguinte opção. Com base nas orientações explanadas, descreva o que é paisagem natural. Você vai lembrar que natural é aquela que fala sobre natureza. E paisagem humanizada, que é aquela paisagem que sofreu a ação humana, a ação do homem. O que foi que o homem construiu na sociedade para que tenhamos as paisagens humanizadas? Exemplificando cada uma delas. Não esqueçam de dar o seu like e compartilhar com seus amigos.